bom dia. Nós vamos iniciar aqui nessa sala uma próxima sessão do E-Social Responde. Nesta sala nós vamos falar um pouquinho da linha de produto da TASU. Estava na tela antes para vocês, a TOTOS possui um evento que nós realizamos aos clientes, chama-se Universo TOTOS. Agora em 2019 ele irá ocorrer na próxima semana, entre os dias 25 e 26, é o maior evento que nós temos, voltados aos nossos clientes, a demonstrar as inovações de nosso produto, falar um pouquinho sobre os temas que estão ocorrendo no momento e qual é a visão da TOTOS para o futuro. Sintam-se todos convidados, estejam presentes, se possível, prestigiem conosco. E vamos ao nosso evento em si. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos e nós participamos junto com o governo de alguns grupos de trabalho, dos quais do projeto E-Social eu acompanho desde 2008. Eu sou graduada em análise de sistemas, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. Programação deste evento. A primeira parte será realizada por mim, pela consultoria de segmentos. Nós vamos falar um pouco de conceitos, um pouco do momento do E-Social, do que está acontecendo, do que vem pela frente. Na sequência, a segunda parte do evento, a linha de produto da TASU irá mostrar e iremos focar também na parte de SST, que é o objetivo deste webinar. As dúvidas de vocês, desde este primeiro momento, fiquem à vontade. Elas devem ser postadas pelo chat ali na parte de perguntas. O microfone de vocês permanece fechado do início ao fim desta apresentação. Porém, nós temos um time que está nos apoiando e todas as dúvidas, por favor, postem na chat que a gente irá responder. Como sempre, falando só um pouquinho de fundamentos, a nossa ideia não é explicar do zero, e sim mostrar um pouco do que está acontecendo, e não tem como a gente falar do que está acontecendo sem iniciar com o contexto, tá? O E-Social, a TOTOS participa de reuniões, como eu comentei, desde 2008, porém, de fato, ele veio a público através da publicação do Decreto 8.373 de 2014. Ele nada mais é do que a nova forma de registro das relações de trabalho, no que tange a parte trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal. E o que nós temos de atuação? Dentro do cenário que nós trabalhamos hoje no mercado, nós temos um empregador fazendo diversas entregas, cada uma com a sua competência, mas possuindo em si layouts diferentes, formas de entrega e prazos diferentes. A proposta do E-Social permanece, como sempre, a de unificar. Então, todo esse cenário que nós temos passa a ser enviado com todas as informações, e algumas inclusive um pouco a mais, para um único projeto do E-Social, e através deste banco, o governo faz uso desses seus dados, para todos os 5 grandes entes. Como eu comentei, nós participamos de alguns grupos de trabalho. Esses grupos, alguns deles são geridos e criados, instituídos pelo próprio governo. O grupo das empresas piloto é um grupo que nasceu lá no SPED. Então, ele gera informações não só do E-Social, como de todos os SPEDs, todos os módulos do projeto SPED, que é capitaneado pela Receita. O GT Confederativo é exclusivo do E-Social. Ele é composto pelas federações e confederações do Brasil, e neste grupo nós participamos como uma das federações e parte de associações de TI. O grupo SST, ele discute exclusivamente itens relacionados à segurança e saúde do trabalhador, tá? O grupo de layouts, nós sempre temos uma análise prévia de layouts antes da sua publicação. Então, hoje o E-Social está na versão 2.5, mas eu posso garantir para vocês tranquilamente que a TOTOS já teve análise e trabalho em mais de 20 versões de layouts distintas, e isso é dinâmico. O grupo da Reinf, que surgiu aqui dentro, na verdade, né? No início, nos primórdios, nós tínhamos informações de notas que foram retiradas e criadas um novo grupo. E, por fim, homologação. Antes que nós liberamos qualquer pacote e antes que o governo também coloque em produção, a gente vai para BH, normalmente na unidade do CERP, e efetuamos testes lá.
Depois, são feitas correções pelo governo e eles liberam um ambiente de pré-produção. O ambiente restrito é o que se utiliza para teste e o ambiente de produção quando tudo está ok. Esse mês nós tivemos muito barulho no final de maio, início de junho, no que diz respeito à continuidade ou não do e-social. Tá? O governo, justamente para tentar acalmar um pouco a sociedade, promoveu um webinar gratuito. Ele foi realizado pelo Maia e pelo Luiz Medeiros. São duas pessoas da pasta do trabalho que tocam. O José Maia, ele é o coordenador, inclusive, ele que toca muita parte do e-social no grupo do Confederativo. E eles fizeram um webinar com o intuito de explicar o que estava acontecendo. Quem não teve oportunidade de participar, eu recomendo. Este não é um webinar da TOTUS, esse que eu estou recomendando é um webinar do governo. Na parte em preta, do lado da direita, eu deixei a URL para que vocês acessem. Então, www.encurtador.com.br LWJOT. Neste webinar, o governo não vai falar nenhuma informação sobre novos prazos, sobre itens que serão retirados ou não, mas sim, ele teve a precaução e o cuidado, uma cautela de fato, de dar um recado à sociedade, mesmo que ainda não seja num ato formal, incluindo o contexto de que o e-social não morre. Tá? Então, surgiu muita informação de que vai morrer o e-social, vai começar do zero um outro produto, vai deixar de existir. Isso não vai acontecer. O que de fato está acontecendo é uma simplificação do e-social. Tá? E o que nós temos hoje de complexidade no e-social reflete nada mais, nada mesmo do que a nossa complexidade trabalhista. Né? Então, nós temos muitas normas, muitas legislações, muitas coisas que estão já nesse dia arcaico, porém elas não foram revogadas. E isso tudo se digitalizou no e-social. Então, o que o governo está fazendo existe essa semana, está ocorrendo uma reunião entre todos os entes do governo que estão estudando diversas propostas sobre a simplificação do e-social. É esperado que nós tenhamos aí uma versão 2.6 muito em breve, e essa versão 2.6 do layout vai trazer a simplificação. Nada mais é do que retirar campos que eram obrigatórios, regras que estavam validadas, informações que eles conseguem hoje abrir mão desses dados. Então, essa layout 2.6, em breve nós teremos uma comunicação e mais adiante teremos uma evolução de um layout 3.0 para o próximo ano, mas isso ainda a longo prazo, tá bom? O que é importante ficar de mensagem, que o e-social não morre, ele sim está sendo revisado, ele sim será simplificado. Nós teremos sim uma diminuição de escopo de informações do que está lá dentro, mas ele não deixa de existir. Tá? Existiam muitos boatos sobre teremos um novo projeto. Não teremos um novo projeto, teremos e-social ainda. A estrutura e o desenho do e-social como está hoje, neste primeiro momento, não se modifica em absolutamente nada. Temos o envio dos dados pelo e-social, que chega nos 5 grandes órgãos. O que não é relação de trabalho já está postulado e já entrou em vigor dentro do SPED-REINF. Tanto o e-social quanto o REINF alimentam DCTF Web e por lá se emite DARF numerada, que já substituiu o GPS para as empresas do primeiro e segundo grupo. No que tange a parte de baixo desse desenho, teremos modificações. A gente ainda não entrou em vigor com GR-FGTS, permanece o uso do CEFIP, porém, essa movimentação de fundo de garantia via Caixa já modificou-se. Tá? E aí vamos ao cronograma. Ainda não temos. Opa, agora foi. Ainda não temos nenhuma divergência, nenhuma alteração. Permanecemos aí com os quatro grandes grupos em que foi dividida a sociedade. Para cada um desses 4 grupos, temos o faseamento e a entrada cronometrada de cada fase do e-social. Tanto as empresas do primeiro quanto o segundo grupo já passaram
pelas 4 primeiras fases, e agora em julho temos a entrada de eventos de SST. Cronograma atual do E-Social ainda sem nenhuma alteração. Primeiro grupo já cumpriu todas as fases, agora em julho entra a SST e a partir de agosto teremos o novo fundo de garantia. Teremos alteração disso, tá bom? Segundo grupo, já fizeram carga de tabelas, não periódicos e periódicos, já substituiu a GPS em abril e a próxima fase a ser observada será o novo fundo de garantia, que também terá alteração, tá? Assim como o SST, que estava previsto para janeiro. Terceiro grupo, empresas pequenas, empresas do Simples Nacional, começam também agora em julho o envio de eventos periódicos. Outubro teremos a substituição da GPS, não tem data ainda para substituição do fundo, e SST seria julho do próximo ano. Quarto grande grupo, órgãos públicos, administração direta e indireta, iniciando a partir de 2020. E aí vamos aos fundamentos. Primeiro, circular da Caixa 843, GRFGTS, foi que instituiu a data de agosto para a substituição da CEFIP para as empresas do primeiro grupo. Só que na sequência nós tivemos uma resolução, número 926 de 2019, instituindo o FGTS digital. O que isso significa na prática? A Caixa Econômica deixa de fazer parte do E-Social. A Caixa Econômica perde, a partir deste momento, o controle de arrecadação, recolhimento e fiscalização do Fundo de Garantia para todos os eventos, todas as movimentações, utilizando o E-Social. Então o CEFIP, tudo que nós tínhamos antes morre? Não necessariamente. Primeiro, a partir deste momento, a partir da publicação dessa resolução, quem assume o controle, a arrecadação e a fiscalização do fundo é a CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. A Secretaria de Inspeção do Trabalho vai analisar tudo o que a Caixa fez até esse momento, produto, sistemas, guias, vai verificar toda essa especificação e analisar o que ela pode aproveitar ou não para o novo FGTS. Falando sinceramente e agora abrindo um pouco o coração, não estava dando certo nada do que a gente veio fazendo com a Caixa. Em alguns eventos Responde, a gente colocou aqui que existia um ambiente de teste, que as empresas podiam iniciar os testes, mas em nenhum momento isso funcionou de verdade. Nós fizemos diversos trabalhos com a Caixa, apontando os problemas, a parte de TI auxiliou muito o pessoal da Caixa, mas mesmo assim o projeto não evoluiu. Então, o que aconteceu foi a Caixa saiu do projeto, deixa de, inclusive, gerir o fundo de garantia daqui para frente, irá gerir como um banco, como uma instituição financeira, como existem todas as outras no mercado, porém, toda a autonomia e o órgão curador passa a ser o trabalho. Tá? Então, tudo que nós tínhamos desenhado para a GRFGTS deverá ser reescrito. Inclusive, porque agora passa para a gerência, além de passar para a gerência do trabalho, teremos aqui a parte de inspeção do trabalho, arrecadação, e o SERPRO como uma ferramenta que irá conduzir a arrecadação do fundo de garantia. Continuando, a resolução do Comitê Gestor 5 é o que trouxe esse layout agora, e a portaria do Ministério da Economia, que é essa portaria publicada na sexta-feira, número 300, institui quem são os novos órgãos do governo que compõem o comitê gestor. Então, já consta oficial a saída da Caixa, se vocês olharem a portaria do Ministério 300, não consta mais a Caixa como um dos entes participantes do projeto E-Social. Temos aqui uma Secretaria de Desburocratização e a parte digital, que passou a integrar este projeto. E temos também a Inspeção do Trabalho como coordenação geral. Toda a parte de capitaneamento, toda a parte de definição de layout, publicação de cronograma, tudo isso agora passa a ser responsabilidade exclusiva do trabalho, tá? Através dessa portaria do Ministério da Economia, divulgada na última sexta-feira. O que é importante a gente falar? Essa portaria,
embora ela tenha divulgado tudo o que vai acontecer, quem são os entes que participam agora do comitê gestor, ela trouxe também uma data. Então, a partir do dia 28/6, na última semana de junho, que essa nova estrutura do comitê gestor passa a vigorar. Então, qualquer modificação de cronograma e de dados irá ocorrer a partir do dia 28/6. O que nós estamos adiantando com relação ao SST, de fato, será postergado, tá bom? Nós teremos a utilização de CAT como um foco do SST, porém não entra em julho, e isso será publicado apenas na última semana de junho e muito provavelmente que saia na primeira semana de julho para ser real, tá? O que nós solicitamos bastante foi que pelo menos se divulgue uma notícia no portal do E-Social. E isso muito provavelmente ocorra ainda nessa semana. A gente não tem essa certeza por conta do feriado que nós temos, tá? Integrações. Hoje, o que nós temos de desenho para arrecadação previdenciária não se modifica. Esperamos ainda algumas modificações por parte da Receita, e aí mais um pouquinho adiante eu vou falar das notas de documentação evolutiva. E esse desenho da Caixa também será modificado. Teremos aí a GR-FGTS, sim, porém não com a estrutura desenhada pela Caixa. Layout. A ideia não é a gente passar item por item explicando os layouts. Se você é um cliente que não esteve conosco em nenhum dos nossos webinars, nós temos muito material detalhado sobre cada fase de implantação. Eu aconselho que busque esse material e acompanhe. Hoje a gente vai fazer um foco do E-Social para a SST, que é o que nós realmente precisamos, e detalhar um pouquinho de novidades. Destacado aqui na parte de tabelas, tabela 1060, ambiente de trabalho. Toda a movimentação de SST inicia pelo envio desta tabela. Dentro dos eventos não periódicos, hoje o que nós temos ativa? Comunicação de acidentes de trabalho, monitoramento de saúde, exame toxicológico, condições ambientais de trabalho, treinamentos e capacitações. Obviamente que até que tenhamos uma nova publicação, esses são os eventos que devem ser iniciados a partir de julho. A TOTUS esteve presente nas homologações, nós testamos, ajustamos os nossos produtos, está tudo entregue no mercado, você já tem esse pacote para aplicar no produto. Tá? Então, tudo isso já está pronto. O que é necessário se atentar é apenas aos prazos. Continuando com a relação de layouts, nós temos a lista dos não periódicos, sendo que a família 5.000 são os eventos de retorno. Todos os outros, a empresa envia para o E-Social e o retorno dos 5.000 são as apurações e cálculos realizados pelo governo para os 3 tributos: Previdência, Imposto de Renda e Fundo de Garantia. Envio de eventos periódicos, toda a movimentação de folha, de fechamento, de contribuições, tudo isso postulado pela última resolução do Comitê Gestor do E-Social, número 19, que deu visão ao layout 2.5. E aí, falando do que vem pela frente. Já é público também a NDE 2. A NDE é uma nota de documentação evolutiva, e a NDE 2 está relacionada aos eventos de órgãos públicos. Essa NDE altera todos esses layouts que estão listados em cima e cria novos eventos. Ela é de foco exclusivo para empresas públicas e empresas mistas. É muito provável que hoje na sala a grande maioria sejam empresas privadas, mas na carteira de cliente TOTUS nós atendemos também as entidades mistas e órgãos públicos da administração direta e indireta. Essa NDE foi publicada no mês 7 de 2018 e o nosso time de técnicos também já tem uma análise sobre ela. Tá? Ela está prevista para uma implantação em 2020, porém já é de nossa ciência que isso não irá ocorrer, será postergado também. Dando sequência, a NDE 3. A NDE 3 tem o foco do imposto de renda e do processo trabalhista. Ela altera os layouts que estão ali em cima e cria 2 novos eventos para tratar processo trabalhista. O foco da NDE 3 é a substituição da DIRF.
E aí vocês vão falar, mas hoje a gente já tem IR no e-social. Sim, nós temos, mas não com o detalhamento que a Receita precisa. Então, existe a NDE 3, que vai alterar principalmente a parte de pagamentos do S1200 e o S1210, mudando estrutura realmente, mudando movimentações de como são realizadas, imputando novas regras e com novas informações. Qual é o detalhe da NDE 3? Ela estava prevista para janeiro, foi publicada em março, e nós já sabemos que existe uma nova versão da NDE 3, o qual a Receita não compartilhou com ninguém. Existe também uma especulação no que diz respeito se entra ou não em janeiro. A gente ainda não consegue afirmar nada disso, e qualquer modificação de prazos será feita pela nova estrutura do comitê gestor a partir do dia 28 de junho, ok? O que é importante que vocês tenham em vista é que as movimentações de folha irão sofrer alterações de layouts drásticas, para que a gente consiga contemplar a apuração do imposto de renda pela Receita e substituição da DIRF. E agora vamos ao foco, de fato, do nosso evento, o SST. São 5 grandes eventos que nós falamos. O que vai acontecer é, sempre que nós estivermos falando de enviar uma condição de ambiente do trabalho, eu preciso antes falar aonde esse funcionário trabalha. Então, qual é a carga de tabela? O que nós teremos de substituição para os eventos de SST? Ele, de fato, irá tirar do ar PPP e CAT. São esses 2 focos principais para a SST. O PPP em papel, ele não existirá mais a partir do momento que eu enviar os dados no e-social. Porém, todos os dados anteriores permanecem no papel. O que isso significa? Que não terá uma carga de dados históricos do PPP, o que faz com que a empresa seja obrigada a continuar emitindo o PPP até aquele momento, tá bom? E ele não tem um layout específico. Os campos do PPP estão diluídos em diversos layouts dentro do SST. A CAT não. Na CAT nós já temos um layout específico para ela e ela vai substituir o que hoje nós temos da CAT Web. Basicamente, o fluxo de monitoramento do e-social se dá entre uma admissão e uma demissão. Existem os itens que compõem esse reconhecimento de fatores de riscos, essa parte de monitoramento biológico, um afastamento, os treinamentos e capacitações, comunicação de acidente de trabalho. Todos os treinamentos que o funcionário realizar, eu tenho que registrar? Não. Eu tenho que registrar os treinamentos que são obrigatórios devido ao risco da função. Então, nós temos NRs do Ministério do Trabalho que determinam quais são os treinamentos obrigatórios. Esses têm que ser monitorados, os demais não. Nós tivemos webinars anteriores e eu não sei porquê, mas surgiu muitas dúvidas se vacinas nós enviaríamos no SST. De forma nenhuma, tá? O foco do SST para substituição de PPP e CAT não vai fazer nenhum controle de vacinas. E seguindo aí o fluxo desse monitoramento, eu vou incluir uma tabela 1060 que está vinculado a uma tabela própria do e-social, que nós chamamos de tabela autocontidas. Essa tabela 23, quando vier a simplificação, ela deixa de existir. A própria tabela 1060 deixa de existir e passa a ser uma informação menor, reduzida. Mas hoje ela é oficial, então a gente vai continuar falando dela, tá bom? Evento 2240, obrigatório para todos os vínculos da nossa empresa, independente dele ter ou não um risco. Já o evento 2220, somente para quem tem monitoria de saúde do trabalho. Tudo isso está atrelado a uma remuneração. E qual é o cuidado e atenção que nós temos que ter? Mesmo antes da gente falar de uma atualização de produto, nós precisamos saber se o processo dentro da empresa está adequado. Então, se eu incluir 2 funcionários no mesmo ambiente de trabalho, e para um eu pago insalubridade, para outro eu não pago, fica muito nítido que tem alguma coisa errada. Tá? Então, é esse o cuidado e a atenção que a gente gostaria sempre de frisar. Uma coisa é uma atualização de sistema, que vocês vão receber com certeza. Agora, outra é o processo da empresa. Ele foi estruturado e desenhado da melhor forma? Porque algumas coisas passam a ser online
E esse é o intuito do e-social. Ele não vai bloquear o envio, ele vai aceitar. A ideia é que a empresa faça uma confissão do que ela está realizando. Então, se eu pago insalubridade para um e não pago para outro, tem algo errado se os dois trabalham no mesmo ambiente. O evento 1200 e o 1202, que ainda não está ativo, o 1202, somente o 1200, relatam o que eu paguei ao funcionário. E isso me devolve as informações de contribuições sociais. Quando eu tiver uma aposentadoria diferenciada de 15, 20 ou 25 anos, ela já me retorna hoje no 5001. Quando eu tiver uma declaração de fato previdenciário no 1200, ela sempre vai estar atrelada à tabela autocontida 2, que é uma tabela do e-social especificamente. E esse é o fluxo que hoje está postulado para o e-social. Eu tenho uma tabela básica, que é a 1060. Dentro do reconhecimento de fatores de risco e monitoramento, eu vou utilizar algumas tabelas autocontidas. E ainda no que diz respeito a acidente e afastamento, também teremos utilizações de tabelas. Em laranjinha, na última parte, as tabelas autocontidas que são próprias do e-social, incluindo tabelas do e-social para a CAT. Só para a gente lembrar, o que virá pela frente, muito provavelmente na primeira semana de julho, é a entrada do SST se concentrará apenas na CAT e ela irá ocorrer em outubro. Por que outubro, Eli? O evento já está pronto, nós já temos CAT Web. Porque existe uma legislação vigente, e aí eu falei, né, que tudo que nós temos no e-social é simplesmente uma digitalização da legislação. A legislação vigente obriga o empregador a imprimir uma via da CAT, da Comunicação do Acidente do Trabalho, entregar ao funcionário e encaminhar ao sindicato. A partir do momento que eu substituo uma CAT Web por um evento do e-social, qual é o formulário a ser impresso? Não existe nenhum layout hoje. Então, eu posso imprimir um XML e entregar para o funcionário? Ele vai saber do que a gente está falando? Muito provável que não. Nós temos campos na CAT que deixam de ser obrigatórios, justamente por conta do e-social. Se eles deixam de ser obrigatórios e eles existem no formulário atual, esse formulário tem que ser revisado. Então, essa entrada para outubro é justamente para que seja dado tempo de publicidade, divulgação e construção por nossa parte do novo relatório da CAT Web. Tá? Esse momento que eu enviar pelo e-social, eu não posso mais registrar. Eu vou ter 2 registros, um na CAT Web e um no e-social, só para emitir um relatório. Qual que de fato vai valer? E se de um deles eu tiver uma diferença? Então, são esses detalhes que ainda estão sendo alinhados, que estão sendo refinados, para que a gente consiga, de fato, fazer uma substituição de uma forma mais tranquila e segura. Falando de afastamentos, hoje nós já estamos com afastamentos ativos no e-social. Tá? Então, nós já temos a informação desde o primeiro dia do afastamento, quando ele diz respeito a uma parte trabalhista. Mas nós temos alguns detalhes, né? Eu não preciso enviar afastamentos que comprovem, atestados que comprovem horas do funcionário. Se ele foi no médico, no dentista que atestou a hora, isso não é enviado, não é remetido ao e-social. Mesmo os afastamentos, eu só preciso enviar o que for superior a 3 dias ou o que for de um acidente de uma relação do trabalho. Entretanto, como nós vamos sempre voltar na legislação, se o funcionário tiver o mesmo motivo de afastamento no período de 60 dias, a empresa verifica os 15 primeiros dias, será pago pela empresa e a partir do 16º ela encaminha para a Previdência. E aí, nesse meu exemplo hipotético, eu tive um funcionário afastado 2 dias e eu não enviei pelo e-social. Na sequência, pelo mesmo motivo, ele se afastou mais 20 dias. Eu já paguei 2 dias no primeiro afastamento. Eu não vou pagar mais 15 agora. Eu vou tirar e pagar a diferença de 13 dias e a partir dali ele vai para a Previdência. Só que o que eu preciso fazer? Preciso enviar para o e-social retroativamente o primeiro afastamento. Isso os nossos produtos já fazem hoje, tá bom? O que é importante observar e se ficar claro, quando a gente fala de SST no e-social, não será substituído PPRA, PCMSO, LTCAT e ASO.
essas 4 obrigações permanecem ativas da forma como estão hoje. O E-Social substituirá PPP e CAT. Tá? Isso mesmo antes de qualquer simplificação. Não é a simplificação que vai tirar esses, eles já não estavam no cronograma. E aí vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu do E-Social na mídia, quais são as novidades, quais são as notícias importantes. Nós tivemos uma alteração da tabela do CNAE em 2019. A última alteração tinha ocorrido em 2010. E agora, em 2019, a Receita lançou a IN 1867, que trouxe uma nova tabela com novos códigos. Tá? Nós tivemos essa notícia, como vocês podem ver, ela é do portal do E-Social e foi publicada no início de maio. Por quê? Porque no fechamento de abril, muitas empresas não conseguiam fechar a folha, porque não tinham enviado a tabela nova. Todas elas, nós temos certeza, que foram no cadastro ajustar o código do CNAE para o novo modelo da IN 1867. Só que existe um porém. O E-Social exige o novo CNAE, só que nós recolhemos fundo de garantia por uma outra ferramenta que se chama Cefip. E nessa outra ferramenta, eles não atualizaram a tabela do CNAE. A gente já acionou por diversos meios, pelos grupos que nós participamos, pelos contatos que nós temos, a necessidade de uma atualização das tabelas da Caixa. Nos foi garantido que será liberada uma versão de tabelas novas ainda esse mês de junho. De qualquer forma, se a Caixa não cumprir com o que falou, que é atualizar as tabelas, a partir do mês seguinte, nós teremos uma dificuldade. Para enviar E-Social, utilizem o CNAE atual. Para enviar fundo de garantia no Cefip, vai precisar utilizar o CNAE anterior se a Caixa não tiver liberado a atualização de tabelas. Nós, TOTOS, não temos nenhuma ação a ser realizada aqui, porque entendemos que o CNAE da empresa é um só e ele tem que ser válido para todas as obrigações de qualquer órgão que seja submetido a essas informações, ok? Garantido pela Caixa que teremos uma atualização de tabelas, tá? A consultoria costuma comunicar todas as atualizações de legislação que são relevantes no espaço fiscal. Lá é um lugar legal para vocês acompanharem, eu vou mostrar mais adiante. Novo prazo. Perdão. Foi divulgado também, no dia 4/6, uma dilação do prazo do E-Social para envios. O que isso significa? Que toda a movimentação que nós tínhamos que fechar folha, fazer o fechamento até o dia 7, passou para o dia 15. Então, agora a empresa tem um período maior e consegue continuar recolhendo o Cefip no dia 7 e fazer até o dia 15 o fechamento da folha. O que não foi divulgado com a clareza que deveria. Essa dilação de prazo é no período de transição. O que é esse período de transição? Enquanto ainda existir recolhimento do fundo de garantia via Cefip, no Cefip você fecha e paga no dia 7 e no E-Social você pode fechar até o dia 15. A partir do momento que o fundo de garantia vier para o E-Social e for realizado pela declaração do E-Social, esse prazo volta para o dia 7. Tá? Então, não se acostume e não criem na empresa uma rotina de que eu tenho até o dia 15. Tá? É óbvio que até o dia 15 eu tenho um prazo maior, consigo cumprir, mas fiquem atentos, o prazo é dia 7 e assim que voltar o fundo de garantia para o E-Social, esse prazo também volta no próprio dia 7. Tá? Isso está documentado na nota orientativa 18 de 2019, pública pelo portal do E-Social, e consta claro essa informação. É somente neste período de transição. A partir do momento que eu voltar o recolhimento do fundo de garantia, que eu começar a realizar, na verdade, o recolhimento do fundo de garantia, volta o prazo do dia 7. E aí, falando de mídias e notícias, né? Nós tivemos agora no final de maio, início de junho, muitas publicações, né? Tivemos publicação no Correio Brasiliense falando que, devido à reforma da Previdência, teríamos impactos no E-Social.
Tivemos uma notícia na Folha de São Paulo falando que o governo, aí foi uma entrevista do secretário Carlos da Costa, falando que o E-Social vai acabar e vai criar um novo sistema partindo do zero. Tivemos uma notícia do Globo, no mesmo sentido, que o E-Social acaba até o final do ano, no Portal Contábil e diversas outras mídias. Eu trouxe só algumas para a gente falar um pouquinho. Existiu uma audiência pública, foi a terceira audiência pública do E-Social, foi realizada no Senado, lá na Câmara, em Brasília, e tiveram manifestações no sentido de que está muito difícil cumprir o E-Social, tá? Circulou também nas mídias aí um vídeo da Havan reclamando muito, é um empresário que estava reclamando sobre a pressão do E-Social. Tivemos outro empresário da Contimatic e assim por diante. Teve diversas manifestações, né? E houve sim uma pesquisa. O ministro da Economia hoje, o Paulo Guedes, é responsável por diversas secretarias. Foram englobadas dentro da economia Receita Federal, Trabalho, que deixou de ser um ministério e passou a ser uma secretaria, na verdade, Previdência, INSS, agora foi criada a Secretaria da Desburocratização, todos esses respondendo a um único ministro. Então, esse Ministério da Economia está tentando, desde o início do ano, entender de fato o que é o E-Social, o que é o projeto. Nós, como TOTOS, participamos de pesquisas da economia sobre a continuidade do E-Social, sobre a dificuldade que é o E-Social. Nós apresentamos para um secretário a proposta da TOTOS sobre a simplificação, nós estamos ativamente acompanhando tudo isso e fiquem tranquilos, o E-Social não vai acabar. Ele vai sim ser simplificado, teremos sim uma redução de escopo, mas ele é reflexo. Existe um trabalho que está sendo feito pela pasta sobre as alterações das NRs. Existe um cronograma, inclusive, elas virão à consulta pública, a NR1, a NR2 do Ministério do Trabalho, todas elas estão sendo revistas. Uma vez que essas NRs sejam reanalisadas, elas irão refletir no E-Social e gradativamente ele deixa de ter tantas obrigações, tá? Isso está acontecendo naturalmente. Não é algo que começou agora neste mandato, neste ano de 2019. A revisão das NRs, elas ocorrem há 5 anos. É que agora ela será publicada e casou de todo esse barulho vir junto neste momento, tá? Temos sim uma proposta do governo de simplificar, de tornar mais fácil, mas não existe essa especulação, isso não é real. O E-Social não vai deixar de existir, não vamos jogar fora todo o trabalho e começar do zero um produto novo. Porque começar do zero um produto novo é voltar a 2008, mais ou menos. Isso não vai acontecer. Nós teremos uma simplificação, o E-Social vai continuar, nós teremos sim novos prazos, novas formas de envio, a gente terá uma postergação de SST, as empresas do terceiro grupo que começariam a enviar folha agora vai um pouquinho mais adiante. Isso tudo será publicado a partir de julho. Com a nova estrutura do comitê gestor, eles irão dar visibilidade de tudo isso um pouco mais adiante. Continuando, uma nova informação também foi postulada essa semana, inclusive no site do E-Social, que são com relação a problemas da emissão da CND. O que aconteceu? Nós tivemos empresas que eram do segundo grupo e, devido a uma revisão de seu faturamento pela Receita, passaram a integrar o terceiro grupo. Elas foram movidas de um grupo para o outro, tá? E por conta disso, existe uma falha lá. A Receita, a partir do momento que a empresa é obrigada a utilizar a DCTF Web, ela não olha mais para a escrituração que vem da GFIP. Tá? Então, ela só olha na arrecadação da Previdência do que entra pelo E-Social e Reinf e do que é vinculado na DCTF Web. Essas empresas que estavam no segundo e foram para o terceiro ficaram com essa lacuna, né? E aí existe sim um ajuste que está sendo realizado na Receita Federal. Não tem nada com o processo da TOTOS, não é nenhum pacote de atualização nosso. Isso é na Receita Federal. Na própria notícia deles, eles colocam, existem 2 alternativas para a correção. A primeira delas é enviar uma GFIP de exclusão.
Só que isso tem que aguardar. Hoje, se você tentar enviar essa GFIP de exclusão com esse status 14, ainda não vai funcionar. Notem que eles mesmos colocam, é necessário o ajuste do sistema da Receita, ok? Para permitir a recepção dessa GFIP de exclusão. Não é sistema da TOTS, tá bom? Estamos falando de Receita. A segunda opção é protocolar na unidade da Receita Federal o pedido de invalidação da GFIP. Então, as empresas do primeiro grupo não caíram neste problema, mas as empresas do segundo grupo, sim. Principalmente as que foram movidas do segundo para o terceiro grupo. A Receita já sabe quais são elas, já está analisando, mas hoje, se a empresa precisar emitir uma CND, ela não consegue. E a CND, todos sabemos que é muito importante dentre as documentações da empresa. Vamos falar um pouquinho de e-social na TOTS, tá bom? Este webinar, assim como os anteriores, está sendo gravado e o material fica disponível para vocês. O vídeo vai ser liberado só daqui a 15 dias, mas todo esse material que eu estou apresentando, ele já está na ferramenta. Se vocês entrarem aí na parte de documentos, tem um PDF deste material que eu estou apresentando para vocês. Vocês podem baixar e acompanhar se necessário for. Próximos eventos, nós temos agendados aí evento para junho e julho também, tá bom? Portal do cliente. Chatbot, nós teremos muitas movimentações aqui no chat no que diz respeito a ajustes de RH, inclusive. Tá? Teremos focos de movimentações novas dentro do chat e toda a movimentação e autoatendimento que nós possamos passar ao cliente fica disponível sempre pelo portal do cliente. Acompanhem por aqui o que a gente possui. Espaço fiscal. Falando um pouquinho do espaço fiscal, ele é um ambiente destinado ao cliente e gratuito. A TOTS não vai lhe cobrar nada. O material e o conteúdo está à disposição do cliente. Ele é acessado através da TOTS.com. Cliquem ali naquele itemzinho azul do Já é Cliente, selecionem espaço fiscal. Eu vou navegar um pouquinho para mostrar. O que é importante observar? O convite para webinars como esse, vocês recebem por e-mail, além de ficar no próprio espaço fiscal a agenda. Para que vocês continuem recebendo os convites para os próximos webinars, não só de RH, como qualquer outro tema, fiscal, contábil, todos eles, é necessário que vocês se inscrevam no blog. Tá? Então, entrem, façam a inscrição para que vocês continuem recepcionando essa agenda de eventos Responde. Eu vou entrar na TOTS.com e navegar no espaço fiscal, porque eu acho importante vocês verem algumas informações que estão lá. Não vou ficar só no PPT. Deixa eu mudar o compartilhamento, só um instantinho, é rapidinho. Aqui, vamos navegar, TOTS.com. Dentro da TOTS, vocês vão entrar aqui, ó, Já é Cliente, espaço fiscal. Dentro do espaço fiscal, nós temos o cuidado de passar algumas informações de legislação que são importantes, tá? Então, quando vocês estiverem navegando, é aqui que vocês vão se inscrever. Aqui é uma propaganda do Universo, o nosso evento. E aqui você vai colocar seu e-mail e clicar no receber o conteúdo. Dentro da área do espaço, nós sempre colocamos 4 grandes obrigações que estão em vigor no momento, como, por exemplo, a gente vai começar a falar de ECF. E aqui embaixo nós temos notícias de legislação. Então, ficam sempre as 3 notícias principais de maior foco, e aqui são as notícias que nós liberamos, de diversos temas, tá? Então, nós temos temas do e-social, quando foi liberadas as notas orientativas, quando mudou a gestão do fundo de garantia, novas versões do PVA, dispensa da GIA do Rio de Janeiro e assim por diante. Aqui está a nossa agenda dos eventos Responde. Tá? Então, vocês conseguem sempre se inscrever também, se vocês quiserem, por aqui. É só entrar e se inscrever. Ou recepcionando o e-mail marketing que a TOTS disponibiliza para a divulgação do evento. Continuando. Opa, é que eu saí e voltei. Continuando, nós temos aqui embaixo diversas outras
matérias, informações, conteúdo que podem auxiliar o seu dia a dia, como o calendário de obrigações. A gente pode utilizar esse calendário para facilitar a vida da empresa. O que a empresa tem que pagar de tributo hoje? Está claro para ela? Então, ela consegue vir aqui e é gratuito. Tá? Vou entrar nessa matéria do e-social só para mostrar um pouquinho do que nós temos de conteúdo. A gente se preocupa, nesses 4 grandes temas, em centralizar em um único lugar todas as informações que o cliente precisa sobre essa entrega legal, seja ela dos nossos produtos TOTUS, seja ela de conceito e legislação como um todo. Falando do e-social, nós temos a informação geral sobre o que é o e-social, sobre a qualificação cadastral, cronograma de implantação. Então, mudou o cronograma, a gente rapidamente vem aqui e altera também o cronograma de implantação. Saiu um novo layout do e-social, o layout que o governo disponibiliza é um PDF, a TOTUS disponibiliza para você um Excel, fica mais fácil de trabalhar. Faça o download gratuito. Manuais do governo. Ah, não deu certo, não consegui fechar a folha, eu fiz uma DARF numerada, tenho que completar com uma DARF avulsa e depois eu tenho que fazer uma conciliação. Aonde eu faço tudo isso? Então, está aqui, você tem o manual e instruções sobre o SICALC, que é onde você vai calcular essa DARF avulsa, no SISTAD, onde você vai conciliar essas 2 guias previdenciárias, material técnico do governo, todas as notas orientativas que são liberadas, notas técnicas que alteram o produto, e videoaulas do governo. Nesse mês de maio também saíram 7 novas videoaulas explicando sobre DCTF, sobre conciliação, sobre quando eu tenho um processo, como que ele funciona para a gente vincular. Está aqui tudo disponível para vocês. O ENIT, que é a Escola Nacional de Inspeção de Trabalho, possui 12 capítulos de aulas gratuitas. Então, sempre que a gente fala assim, como eu faço para estudar o e-social independente de produto? Tem muito material gratuito no mercado, não precisa pagar alguns valores muito exorbitantes, né? E a gente teve esse cuidado de trazer para vocês alguns desses materiais. Nem tudo é domínio TOTUS, como vocês podem ver aqui, são videoaulas do próprio governo, mas nós temos, agora eu vou subir e falar um pouquinho do lado da direita. Aqui, calendário de inscrição dos nossos eventos. Consultoria, nós temos um material amplo sobre o e-social, alguns avisos e informações importantes. No YouTube, canal oficial da TOTUS, tem muito vídeo sobre o tema e-social. Blog da TOTUS, vai cair lá onde eu mostrei para vocês se inscreverem. Legislação, vigentes mais importantes do e-social e as nossas páginas de produto, tá? A DataSul, o RM, o Proteus, todos eles centralizam as informações do produto numa única página também. Então, aqui eu estou navegando, por exemplo, agora na página da DataSul, onde ficam os pacotes, ficam as informações. Então, notem que tudo isso a gente chegou pelo totus.com. Fica mais fácil a gente trabalhar e é fácil para o cliente ter o acesso também. Vou voltar para o nosso PPT já finalizando, tá bom? Ok. Próximos webinars. Para falar de e-social, nós temos uma nova data no dia 17/7, clientes DataSul. Para falar de ECF, nós temos no dia 11/7 e para falarmos de REINF, no dia 25/7. Essas aqui são as agendas de julho. Ainda temos no mês 6, evento Responde, que está planejado e fica disponível lá no Espaço Fiscal, onde eu mostrei para vocês, tá bom? As dúvidas, coloquem no chat, nós temos pessoas que vão nos ajudar a responder. Material que eu mostrei agora está disponível, na sequência eu já vou subir também o material da linha DataSul, assim que eles começarem a apresentar. E a gravação deste vídeo é só daqui a 15 dias, tá bom? Fica disponível também lá no nosso portal. Só um instantinho que agora a gente vai trocar aqui os apresentadores para que a linha de produto da DataSul consiga mostrar os dados de SST. Vai ficar mudo só um instantinho, tá bom? Bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio Abrão, sou analista da Squad de Medicina e Segurança do Trabalho, HCM. Vou apresentar a vocês sobre a parametrização que deve ser feita no sistema para que seja possível enviar as informações desse acidente de trabalho para o
Eu não vou entrar muito em detalhe, mas no final nós iremos abrir um espaço para caso tiverem alguma dúvida ou pergunta. É, o arquivo que iremos falar é o S2210, CAT, né? Algumas coisas já foram vistas em outros webinars, mas é bom relembrar. Foi feito bem pouca melhoria nos processos de parametrização, mas já temos algumas já elencadas que foram levantadas pelos nossos clientes que estão pilotando o projeto. Nesse slide que está sendo apresentado, eu quero mostrar o fluxo macro de todo o processo de arquivos de SST, não só da CAT. Inicialmente, aqui temos a parametrização da data inicial, né? Data inicial. E em seguida, temos a parametrização do S1060. Essa informação do ambiente de trabalho não é obrigatória no arquivo da CAT. Seguindo um pouco mais o fluxo, temos a parametrização do arquivo S2210. Feita a parametrização antes de utilizar o centralizador de funções, mais conhecido como FP9826. É necessário parametrizar as informações do usuário do FP0170 antes de utilizar o centralizador de funções. Daí, feito essas parametrizações, já pode ser aberto normalmente o FP9826, gerando as mensagens e em seguida elas podem ser vistas no monitor de mensagens conhecido como FP9850. Aqui apresenta a tela que deve ser parametrizada a data inicial da quarta fase. O usuário deve abrir o FP9850, né? E na complementação de informações do e-social através do botão disponibilizado na parte superior dessa tela. Na página carga, incluir a informação onde está destacado no quadrante vermelho, no canto inferior da tela. A parametrização do arquivo S2210 ela deve ser feita no FP0170. Deve ser selecionado o grupo de informações SPD, ir na página e-social e clicar no botão Formar permissões. Ali deve ser feita as parametrizações para cada grupo. Esse próximo slide é um fluxo do que precisa ser parametrizado no sistema para dar a carga e ser possível gerar as informações para o arquivo. Nesse quadradinho que está destacado com linhas pontilhadas em vermelho, é onde está concentrada a maior parte das informações do arquivo. Ao lado tem as outras rotinas que devem ser parametrizadas de acordo com o tipo de informação do registro da CAT. Esses quadrantes que estão destacados com linha azul ao lado direito são as informações que não são obrigatórias no governo. Vai depender da necessidade e do tipo de registro que vai ser enviado ao governo. Por exemplo, aqui está o MT-0728, né, que é usado para fazer um atendimento médico ao funcionário. Nesse cadastro também é registrado o afastamento e atestado caso o funcionário precise, além de outras informações da ficha médica. No próximo slide, vou apresentar a tela que estão concentradas as informações do arquivo. Na parte superior da tela, tem o botão de complementação de informações do e-social que precisa ser preenchida pelo governo. No mesmo programa, é vinculado os acidentados da ocorrência. Também é necessário preencher as informações para registrar a CAT. Na parte inferior da tela também está disponível o botão para fazer a complementação de informações do e-social. Essa tela é para preencher apenas de quem foi a iniciativa da CAT. O campo ali que aparece CAT anterior é apenas informativo e o sistema carrega automaticamente de acordo com o tipo de CAT.
Nessa mesma tela, quero mostrar um detalhe no registro da CAT. O sistema ele não faz validações de algumas informações que são obrigatórias no arquivo, sendo que depois que é feito o registro da emissão da CAT, não pode ser mais alterada as informações. Então, por esse motivo, o relatório que faz esse registro faz a validação dessas informações. Aqui eu estou apresentando para vocês as informações ali de agente de ocorrência, agente causador que o cadastro ele não valida, né? E vou mostrar aqui na tela seguinte o relatório que registra a emissão da CAT, ali apresentando a mensagem de validação, que o usuário precisa fazer a alteração lá da CAT para seguir com o registro da emissão. Nesse slide, tem a tela do centralizador de funções. Esse é o programa que deve ser usado para validar, gerar as informações do XML, sincronizar com o TAF e importar o status das mensagens que foram enviadas. Nessa rotina, é possível fazer primeiro as validações dos dados antes mesmo de gerá-las. Veja que as validações elas são apresentadas em um arquivo TXT e logo mais abaixo, finalzinho do relatório, é informado ali um arquivo que foi gerado em CSV, que é exatamente o conteúdo que está publicado no TDN, para fazer o diagnóstico dos erros. Nesse slide, uma planilha que vai ajudar bastante a encontrar em qual rotina deve ser feita a parametrização básica das informações que são exigidas no arquivo. Vou abrir aqui para vocês. Bom, eu posso mostrar essa planilha aqui no final da apresentação, que eu também vou. A gente disponibilizou um link lá, daí no final eu entro em detalhes sobre essa planilha. Nesse slide estão destacados os programas e seus devidos vínculos com as tabelas que o governo disponibilizou. O MT-0016, que usa a tabela 17, o ST-0036 usa a tabela 14 e 15, o MT-0035 usa a tabela 13, o ST-0080 usa a tabela 16 e o ST-0701 que usa a tabela 24. Passando por toda essa parametrização demonstrada nos slides anteriores, agora o sistema ele já está preparado para gerar o arquivo corretamente. No centralizador de funções, ao marcar a opção de gerar mensagens, o sistema gera as informações para o monitor social. No monitor social, foi feita uma melhoria para demonstrar melhor a ação que o usuário deve fazer para corrigir os erros das mensagens. Que estou apresentando a tela, né? O botão visualizar erros, que chama a tela ali que vai mostrar o diagnóstico dos erros, que o usuário a fazer a ação para corrigir os erros. Aqui eu tenho alguns links importantes. Essa apresentação ela vai ser disponibilizada para consulta assim que finalizar esse webinar. Eu vou abrir aqui o documento que deu um probleminha ali na abertura, né? Mostrando aqui alguns links que até destaquei em negrito, aqui em vermelho, que é o processo simplificado do SST social. Aqui ele mostra todos os processos lá de todos os arquivos, né? O S1060, S2210, 2220, S2221, 2240 e o S2245. Ele mostra o que precisa ser feito para parametrizar de forma simplificada o sistema para que o cliente ele possa enviar as informações para o governo. Essa parte aqui de mapeamento das informações utilizadas para a montagem do arquivo é a planilha que eu estava tentando abrir ali. Vou abrir aqui para vocês no TDN, já mostrando como
ela ficou. Vou baixar aqui, né? Aqui. Aqui a gente fez um mapeamento de todos os campos, né, que o arquivo S2221 exige lá, o governo exige. A gente separou aqui pelos campos que tem no layout e aqui ele orienta em qual rotina que está aqui para parametrizar as informações. Ele é bem completinho, tá? Tem todos os campos aqui do layout e todas as rotinas que precisam ser parametrizadas. Não vou entrar em muitos detalhes, porque está no TDN, daí caso tiverem alguma dúvida, só falar. Bom, agora vamos abrir o espaço para dúvidas e perguntas. Muito obrigado pela atenção. Pessoal, não temos muitas dúvidas aqui no chat. Só para lembrar, o material, tanto da primeira apresentação quanto da segunda, que é da linha de produto, está disponível aqui na documentação, tá? É só ali na ferramenta Documentos fazer o download do PDF. Vídeo dessa apresentação, se vocês desejarem rever, vai ficar disponível daqui a 15 dias. O material ainda vai para edição, publicação no YouTube, para posteriormente a gente conseguir colocar nos nossos canais, tá? O que a gente tinha para apresentar era isso. Nós vamos ficar ainda respondendo as questões que estão disponíveis no chat. Fiquem à vontade. Se houver uma questão que seja muito recorrente, a gente volta aqui, abre o microfone e fala um pouquinho. Vou aproveitar, tiveram algumas questões sobre complemento de CAT. Deixa eu só dar uma informação. Qualquer projeto que nós estivermos falando do e-social é assim, ó, se eu tiver que complementar algo, ou se eu precisar reabrir algo, alguma coisa do gênero, ela terá que ser realizada na sua origem. Isso significa, hoje eu faço a CAT pela CAT Web. Se eu precisar complementar esta CAT ou reabrir essa CAT feita pela web, é pelo canal da CAT Web que será realizado. Mesmo quando nós estivermos com o e-social ativo, eu só vou complementar ou reabrir algo no e-social que tenha sido enviado pelo e-social. Isso serve para qualquer uma das declarações. Mesma coisa do fundo de garantia, né? Vira e mexe, às vezes a empresa recebe uma notificação da Caixa para reenviar a GFIP de bolinha. Essa GFIP de bolinha tem que ser reenviada pelo Cefip. E mesmo depois que nós estivermos recolhendo fundo de garantia pelo e-social, reenvio de qualquer informação anterior é pelo meio que foi enviado primeiramente, tá? O e-social não prevê reabertura de CAT que não tenha sido enviada por ele, complemento de CAT que não tenha sido enviado por ele. Não prevê reenvio de fundo de garantia que não constava na base dele, e assim por diante. Todas as obrigações daqui para frente é a nova, que é a social, para trás permanece na velha, inclusive retificações se necessário forem. Outra informação importante, a gente comentou bastante aqui, sobre as mudanças de governança do e-social, com a nova gestão, o novo comitê gestor. Só para a gente relembrar, como saiu na própria portaria 300 do Ministro da Economia, este novo comitê gestor passa a valer a partir do dia 28/6. Então, qualquer novos cronogramas, novas datas, novas implementações, tudo somente será publicado e oficializado dali para frente. O que a gente pediu encarecidamente é que no que tange ao SST, se postulassem ao menos uma notícia no portal do e-social falando dessa postergação, tá? A gente não tem como afirmar que o governo irá ou não realizar, mas é muito provável que isso ocorra na última semana de junho ou, no mais tardar, primeira semana de julho, tá? Lembrando que os prazos
permanecem. A gente comentou também sobre as modificações de envio de prazo, que saiu do dia 7 para o dia 15. Se nós tivéssemos uma entrada completa do SST em julho, isso aplica-se apenas para as empresas do primeiro grupo, é óbvio, nós teríamos até o dia 15 de agosto para concluir o envio de todos esses eventos. Pessoal, vamos encerrar a sessão. Iremos publicar a apresentação e dúvidas em breve. Obrigado e bom dia. Obrigada a todos pela participação conosco. No mês de julho teremos um próximo webinar referente aos eventos de E-Social também. E aí julgamos que até lá nós tenhamos mais novidades, novos prazos, itens mais factíveis, dos quais a gente possa compartilhar informação e auxiliar a todos vocês. No demais, obrigada por participarem conosco. Tenham todos um bom dia e até breve.